Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre o verdadeiro vencedor. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo. Quem quiser deixar nos comentários é facultativo, pode deixar, tá? E a hora que eu puder, eu vou ler. Pode ser agora, se você deixar em comentário, pode ser no decorrer do vídeo, no final do vídeo, tá? Aí assim que puder, eu vou ler e respondo, tá? E peço que você assista os vídeos, né? Por favor. Ou assistam até onde puder, pelo menos, tá? Assistam. E que vocês se inscrevam no canal, se não se inscreveram ainda, tá bom? Vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Senhor me tome mais uma vez, me inspire, para que eu possa levar a mensagem de hoje, que o Espírito Santo venha até mim e fale através da minha boca, que seja apenas um instrumento, Senhor. Me use e me ilumina, Pai. Que todas as palavras que eu disser venham do Espírito Santo do Senhor, seja elas quantas for, Senhor. Que eu seja apenas um instrumento, Pai. Que assim seja, meu Deus. Ilumina as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática na nossa vida as verdades aqui ensinadas. Que assim seja, meu Deus. Eu oro e agradeço e glorifico. Peço que os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja, peço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, é muito comum a gente ver pessoas comemorando porque chegou em primeiro lugar na Fórmula 1. Ah, porque o time do coração ficou em primeiro lugar no campeonato, ganhou o título. Ah, ganhou o campeonato de basquete. Ah, ganhou o campeonato de luta. Ah, a moça foi a Miss Brasil, foi a Miss Universo. Ah, ganhou o concurso de calor, o primeiro colocado no Ídolo, o segundo colocado no The Voice. Ou naquele programa que tinha antigamente, que não tem mais, como é que era lá, Popstar. Ficou em primeiro na Fazenda, ganhou 1 milhão, ou 2, será quanto que tá dando agora? Ganhou 1 milhão no show do milhão. Isso é um verdadeiro vencedor? Não. Ah, nasci pobre, comprei consegui trabalhar, suei, conquistei a minha casa própria. Tenho minha casa própria, tenho meu carro, tenho minha família, tá minha vida estabilizada, né? Minha família tem um bom convênio. É um vencedor? Até é, mas não é o vencedor que a gente procura. Porque tudo isso passa, né? Quem ganhou o campeonato, o ano seguinte já não é mais nada, porque vai vir outro que vai ganhar o campeonato. Se ele não ganhar de novo, ficou no passado. Quem ganhou a medalha, essa medalha, ela valeu ali. Mas quando vir a próxima Olimpíada, ela não vale mais nada. Porque vai vir outro competidor, se não ganhar de novo, vai acabar caindo em esquecimento. Ah, ganhou o campeonato ganhou o reality lá de fazenda, essas coisas. Muito bem. Mas esse 1 milhão aí, se você não souber usar, ele vai desaparecer. E também para o nosso foco aqui, ele não vai ser levado para lugar nenhum. Então, queridos irmãos, tudo isso é muito bom. Ganhar essas coisas, né? Entrar lá pro Guinness Book e tal. Mas tudo isso passa. Agora, eu difícil você ver comemorando alguém que entrou para a igreja, por exemplo, se batizou, se converteu para Deus. É um vencedor? Na realidade, ele venceu, vencedor de uma batalha, mas não venceu a guerra. Mas é para se comemorar. Agora, o que é ser realmente um vencedor, um verdadeiro vencedor? É você atingir a vida eterna. Porque você sabe que isso é eterno.
essa vitória, ela é eterna. O que você vai ganhar ali, que é a vida eterna, que é livre da morte, de doenças, livre de briga, do mal, de violência, de roubo, de assalto, uma vida de paz e tranquilidade. Isso que você vai ganhar ali é eterno, é para sempre. Então isso é ser um vencedor, de verdade, né? Porque isso é para sempre. Agora, esses prêmios que você ganha aqui, tudo isso aí, quando chegar esse momento da vida eterna, você vai ficar para trás. Todos nós vamos ser igualados. Eu posso ser o homem mais rico do mundo. Se eu fiz a coisa, se eu fui uma pessoa mesmo sendo rico, eu fui uma pessoa de bem, uma pessoa humilde, ajudei os necessitados, tudo, eu vou entrar na vida eterna. E tudo que eu tinha vai ficar aqui. Eu vou chegar lá, eu vou me igualar ao morador de rua que entrou na vida eterna também. Entendeu? Nós vamos ser iguais em situação financeira e tudo mais. Não vai haver mais nenhuma diferença entre nós. Né? Então, queridos irmãos, nós temos que entender que tudo isso que nós estamos vendo, bens materiais, tudo isso vai ficar. Só que nós não podemos entender isso e achar que a gente tem que se desfazer de tudo. Então nós temos que desfazer de tudo, porque Jesus vai voltar e nós não vamos levar nada. Não podemos fazer igual o pessoal lá em 1844. Que quando disseram que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844, eles venderam propriedades, se desfizeram de bens, né? Venderam tudo que tinha. O dinheiro que eles tinham, ajudaram em coisas e ficaram sem nada. Quando veio a grande decepção, que Jesus não voltou, eles ficaram nessa vida com uma mão na frente e outra atrás. Perderam a casa, perderam tudo que tinha, por quê? Porque acreditaram que Jesus voltaria, acreditaram no engano, né? Na verdade, Jesus não voltou naquele dia. Não. Naquele dia, ele entrou na Santíssima e começou a purificar o santuário celestial e começou a julgar cada um de nós aqui na terra. Os mortos estão julgados, né? Já não tem mais volta para ele, então já estão julgados. E a essa altura, Jesus já deu baixa em todos eles. Que já deu tempo suficiente. Até pastor já. Então agora ele está julgando nós vivos. Não falta muito para voltar. Não que eu não tenha que lutar para ter uma casa própria. Não que eu não possa concorrer numa corrida de Fórmula 1 se eu sou um bom piloto. Não que eu não possa concorrer no concurso de Mister Brasil se eu fosse um cara bonito de chamar atenção. Coisa que eu não sou. Né? Não tem nada de errado. Só que eu não vejo as pessoas lutando com entusiasmo para alcançar a vida eterna como eu vejo para ganhar esses campeonatos, né? Eu vejo as pessoas pulando, eu vejo as pessoas xingando, eu torço para um clube de futebol, né? Mas hoje em dia eu nem assisto o jogo, depois eu só vejo o resultado. Não ligo mais se não der para assistir um jogo, nem quando eu tô em casa eu assisto, né? Então, eu posso torcer, mas não ser fanático de uma maneira ao qual eu faça coisas erradas para poder conseguir assistir um jogo. Por exemplo, o professor Leandro Quadros, que é o consultor bíblico do programa Na Mira da Verdade, ele, na TV Novo Tempo, né? Ele estava falando lá que quando ele era jovem, na época de escola, ele torcia para um time dele roxo. É time lá do Rio Grande do Sul, não sei se é o Grêmio ou se é o Internacional, não lembro. Né, eu acho que é o Internacional, acho que é o Grêmio, não tenho certeza. Acho que é o Grêmio. Mas, então, e ele pegou e falou que ele, como é que fala? Como já jogo toda quarta-feira, né? Tinha as quartas e quinta, quarta ou quinta, ele fazia o quê? Ele começou a matar a aula toda quarta e quinta-feira para assistir o jogo. Ele não ia para a escola. O que aconteceu? Ele reprovou não, ele foi de recuperação em 7 matérias por conta disso.
né? Então, você vê como uma coisa tão simples, que é uma coisa tão pouca que possa ser de torcer para um time de futebol, pode levar a pessoa a uma ruína, né? Então sim, eu posso torcer, mas não a ponto de abandonar os meus afazeres mais importantes, não a ponto de eu abandonar o meu trabalho, a minha escola, não a ponto de eu abandonar o meu Senhor, deixar de estudar a palavra de Deus para ver um jogo de futebol, entendeu? Não. Então, para você ver, às vezes é melhor a gente tomar cuidado com o que faz. Entendeu? Então, eu vejo aquele entusiasmo, o time perdeu, eu tenho alguns grupos aqui do meu time aqui, né? Aí você começa a xingar aqui, fala, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, porque não sei o que outro, porque não sei o quê, que falhou, não sei o que lá, porque não sei o que outro, xingando jogador, xingando treinador, xingando o presidente do clube. Isso porque o clube ao qual eu torço tá bem nos campeonatos, tá? No, terminou entre os melhores no Paulista, terminou tá entre os melhores na Libertadores, entre os melhores no Brasileirão, né? Então não tem nem motivo pra, pra ficar com tanta coisa. Mas ficam tão nervoso, tão coisa, pra que isso? Agora, eu não vejo esse entusiasmo pra pessoa falar, cair em pecado, isso aqui, meu Deus, cuida, por que tu caiu em pecado, porque não sei o quê. Não vejo isso. Eu vejo, por exemplo, a pessoa fazendo qualquer coisa, até embaixo de chuva, a pessoa ainda vê um jogo de futebol, uma corrida de Fórmula 1. Agora, pessoas que deixam de ir na igreja, a mesma pessoa deixa de ir na igreja, vai cair uma gota de chuva, não vai na igreja. Eu, por exemplo, aqui, tem vezes que chove, eu não vou na igreja. Por quê? Porque aonde eu moro aqui é sítio, então são estradas de terra, não é pavimentada. Ou seja, se chove, é ruim para você sair daqui. O carro derrapa, pode pegar barranco, pode quebrar o carro e dá muito problema, entendeu? Então, por isso eu não vou. Senão eu iria. E também por morar aqui longe, eu não vou na igreja na quarta e no domingo, eu só vou no sábado. Porque quarta e domingo é noite também, é ruim pra mim. A luz aqui na rua não tem lâmpada. Mas se eu morasse em São Paulo, eu ia quarta, sábado e domingo, né? Então, queridos irmãos, é assim. Nós temos que olhar e ver que nós não podemos só comemorar, gritar, o time ganhou, a Miss Universo do Brasil, aqui nós do Brasil, aqui, comemoramos que ela ganhou. O pessoal dos Estados Unidos comemora porque a Miss Universo do Brasil, Miss Estados Unidos ganhou, a Miss Universo. Não, ou vou comemorar porque o meu cantor favorito pegou e ganhou o Grêmio. Ah, porque meu time foi campeão. Não, gente. Podemos comemorar, claro, mas não podemos deixar de comemorar quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa está indo no caminho de Deus. Não podemos ter a emoção de torcer para que outras pessoas cheguem ao caminho de Deus. Se você gosta tanto daquele artista, por que não olha para ele e torça para que ele encontre a Deus e encontre o seu caminho para que ele possa ir para a vida eterna? Que nem, por exemplo, agora nós tivemos a morte da cantora Preta Gil. Aí todo mundo, nossa, morreu a Preta Gil, que coisa, que não sei o quê. Mas quantas pessoas por dia que não morrem do mesmo problema, inclusive, que ela, que são anônimas. E ninguém faz essa tempestade toda. Ninguém fica noticiando nas redes porque morreu uma pessoa anônima. Mas porque morreu uma artista, bom, e ela é uma prova de que o dinheiro que faz a diferença aí para essa chamada aí, desse jeito, né? Essa artista, que ela é artista, que é cantora, filha de cantor, e o dinheiro que o pai dela tinha, que ela tinha, não adiantou nada para salvar a vida dela. Então você vê que o dinheiro não leva a nada. Quem sabe, se ela tivesse ido a uma igreja, se convertido, se batizado da maneira correta, e ela passasse a ser obediente serva do Senhor, se ele não dava cura para ela. Tá? Eu sei de pessoas que estão com câncer terminal, estão aqui vivas até hoje porque encontraram o Senhor.
O câncer continua lá, está estacionado. E a pessoa está aí viva, né? Conheço uma pessoa aqui da minha igreja, que ela tem um problema grave de esôfago. Não é câncer, é uma doença rara, né, que o esôfago fecha. E Deus não abriu o esôfago dela. Ela chegou a ir para a igreja carregada. Hoje ela anda sozinha, vive sozinha, já ganhou peso, porque Deus abriu o esôfago dela. Ela vai nos médicos, os médicos não acreditam, chamam ela de mentirosa quando ela fala que ela come, porque faz o exame e o esôfago está fechado, né? Ela está há tempo aguardando uma cirurgia para tirar o esôfago e colocar um tubo, mas até agora nada, né? Até agora nada. Então, queridos irmãos, nós temos que entender que na hora final, dinheiro não vai levar ninguém a nada, não faz diferença para ninguém, né? Então, quando é para ir, não há dinheiro que salve a pessoa. Por mais dinheiro que tenha, não tem jeito. Então, mas, né, eu cheguei a ver algumas reportagens aqui na internet, não sei se é verídica, mas que talvez a Preta Gil tenha desdenhado de Deus, né? Que depois, antes de morrer, ela aceitou Jesus, que ela... Tudo bem, pode ser, não sei se é verdade. Mas não mexa com Deus, porque Deus, ele é muito bom. Mas quando ele desce a mão, ele desce para arrebentar, né? Então, queridos irmãos, a grande vitória que nós vamos ter, que realmente seremos vencedores verdadeiros, é a hora que nós chegarmos na vida eterna. Ali nós vamos poder dizer, somos vencedores. Aí sim nós vamos poder fazer festa, comemorar. Agora, enquanto isso, nós estamos numa batalha. Uma batalha que só termina quando Jesus voltar, né? Para quem morre, termina antes. Para quem está vivo, quando Jesus voltar. Uma coisa que eu sei é que a única vitória que nós vamos ter é a vida eterna. O que eu sei é que as pessoas dão muito pouco valor para a vida eterna, dão muito pouco valor para o pecado. Porque diz, a pessoa vai lá e comete um pecado, pequei. Só isso. Não teme o pecado. Não teme a ira do Senhor. É difícil compreender que o pecado ele vai ter consequências terríveis para a gente. Você vê que na época de Jesus, até antes dele, as pessoas temiam tanto o pecado que elas falavam que a pessoa que nascia cega era para o pecado dos pais. A pessoa que nascia deficiente era para o pecado dos pais. Né? Quando Jó perdeu tudo, foi porque ele pecou. É isso que achavam. Né? Então, para você ver o peso que tinha o pecado. Agora, hoje em dia, o pecado não tem peso. A pessoa peca, acha tudo certo. Tem gente que fala, não, eu peco, Deus me perdoa. Eu estou fazendo a coisa certa, estou seguindo as coisas certas. Eu caí no pecadinho, Deus me perdoa. Não é assim. Olha o caso de Davi. Davi também seguia tudo certinho. Ele cometeu um pecado, ele se desviou do caminho um pouquinho. Olha a desgraça que caiu na vida dele. O filho primogênito Aminon abusou da minha irmã, filha de Davi, Tamar. Tamar não, é Tamar? Acho que é Tamar, né? É o mesmo nome da outra. Então é da Tamar. Absalão, ao saber que Aminon abusou da irmã dele direta, que Tamar era irmã de pai e mãe de Absalão, ele vai e mata Aminon. Olha o sofrimento de Davi, uma filha estuprada, um filho matou o outro. Então, uma filha estuprada, um filho morto, outro filho assassino do irmão. Ele é obrigado a expulsar o filho de lá do reino. Depois, o filho de Absalão, ele acaba trazendo o filho de volta. O filho se rebeldia contra ele, tenta tomar o trono dele.
né? Inclusive chega a ser aclamado rei no lugar de Davi. Davi foge para não lutar com o filho. Depois, Absalão é morto pelo primo Joabe, quando ele vai enfrentar Davi em guerra. Depois, Adonias tenta também roubar o trono do pai. Davi, na sua velhice, tinha que ficar com uma concubina abraçada o tempo inteiro nele, porque ele não segurava mais a caloria do corpo, né? E aí ele manda aclamar Salomão como rei no lugar dele. Salomão fica regente, fica reinando enquanto Davi está impossibilitado. Davi morre e Salomão assume o reino. E o filho de Davi, Adonias, também é morto por Salomão. Olha a desgraça que caiu na família de Davi por um pecado de Davi. Isso ainda porque Deus o perdoou do seu pecado, porque ele se arrependeu. Agora eu falo para vocês. Você está disposto a sofrer uma coisa dessa na sua vida? Por estar pecando? Já entendeu que o preço por um pecado é a morte? Já entendeu que tudo que você faz tem uma consequência e que as consequências por um pecado são terríveis? Doenças. Olha só na Bíblia, os reis de Israel, teve rei lá que sofreu para morrer terrivelmente, caiu todo o intestino para fora lá pelo ânus dele lá, por conta de uma doença que Deus colocou nele. Deus fala, vem cá, Deus colocou essa doença nele por estar fazendo o que era errado. Aí você vai falar, mas os filhos não pagam o pecado do pai, está escrito na Bíblia. Como que os filhos de Davi pagavam o pecado do pai? Não, não é bem assim. O pecado de Davi, ele atingiu os filhos e também netos, inclusive, porque fala que o pecado da pessoa ele pode atingir até a quarta geração. E a pessoa fazendo o que é correto vai atingir até a oitava geração, se não me engano. Entendeu? Então, mas ele não vai pagar, quer dizer, os filhos de Davi, eles não iriam para o lago de fogo e enxofre por causa do pecado de Davi. Mas as consequências do pecado de Davi se abateram em volta das pessoas à sua volta. Entendeu? Suas mulheres começaram a morrer. O filho do adultério também morreu, como eu falei antes. Ele perdeu todas as concubinas, porque Absalão se deitou com todas as concubinas do pai. Suas mulheres foram uma a uma morrendo. E ele foi adoecendo. Filhos morrendo, filha estuprada pelo próprio irmão. Olha só o que se tornou a vida de Davi. Será que nós estamos preparados para sofrer coisas parecidas em nossas vidas? Nossos filhos não vão se condenar à morte por conta do nosso pecado. Não, até porque Absalão ele era livre para escolher fazer o errado ou o certo, né? Ele poderia muito bem ter escolhido, se arrependido dos seus erros, ter sido uma pessoa de bem, né? Mas não, ele escolheu fazer as coisas erradas. Amaminon também, com Adonias também. Ah, mas um bebezinho lá que morreu logo que nasceu não tem culpa de nada. Ele pagou pelo erro do pai. E eu diria que ele foi recompensado, porque ele não viveu nesse mundo corrupto. Ele está descansando e quando Jesus voltar, ele vai ser ressuscitado e vai crescer e se desenvolver num mundo de paz, de amor, de harmonia, onde só existe o bem. E não morrerá mais. Esse menino ele ia morrer de todo jeito, porque ele ia pecar. Não existe que ele não pecasse. Então Deus o levou imaculado. Não deixou que ele pecasse, ele já é puro. Né? E ele vai entrar lá no reino puro. Entendeu? Então ele foi recompensado a não viver nesse mundo horrível que a gente vive. Tá certo? O pessoal pode olhar para não, mas ele foi recompensado assim. Esse mundo aqui não é para ninguém viver.
Então, queridos irmãos, infelizmente as consequências dos nossos erros atingem as pessoas à nossa volta, inclusive nossos filhos, né, os cônjuges. Então, nós temos que temer o pecado, porque as consequências dele são devastadoras. É para ter medo. Um pecado é muito pior do que um câncer, do que uma AIDS, do que essas doenças terríveis que tem por aí. Dependendo do pecado, as consequências podem ser justamente um câncer. Sabia disso? Por quê? Porque Deus chama a atenção da pessoa de tudo quanto é jeito. Você vai pagar. É uma queda, é uma fratura, é uma doença, é a morte de alguém, é não sei o quê. Deus, mas é justo matar uma pessoa? Às vezes aquela pessoa, Deus vê que aquela pessoa já não está tão bem e acha melhor já libertá-la. Então usa aquela pessoa para punir a outra. Mas não se trata de uma injustiça, não. Aquela pessoa, ele está libertando aquela pessoa, deixando ela já para a vida eterna. Você entendeu? E aí então ele pune a outra para poder tentar chamar a atenção daquela pessoa. Então, doenças que caem na vida da pessoa, coisas, tragédias, perdas, tudo as consequências pelo pecado. Terríveis coisas. Uma paralisia, a pessoa ficar paralítica, ficar presa na cama, ficar... Gente, o preço do pecado é terrível. Será que nós estamos dispostos a cair nele e arriscar sofrer tudo isso? É preciso resgatar esse medo, porque é para ter medo do pecado, ele é devastador. Mesmo que você se arrependa, isso não vai evitar, não vai tirar de você as consequências do seu pecado. O seu arrependimento só vai te devolver a vitória na vida eterna. Mas as consequências do seu pecado vão vir, mais cedo ou mais tarde. Tá certo? Mais cedo ou mais tarde, sempre vem, queridos irmãos. Então, temam o pecado, temam. E lute e comemore para você chegar à vida eterna, que essa é a sua vitória verdadeira. E é uma vitória perpétua para sempre. Lute, temam o pecado, porque ele é terrível. E como eu sempre falo, a única maneira que a gente tem de superar os pecados é lendo as escrituras sagradas de Deus. Não deixe ela numa estante, leia a Bíblia, leia. Tire meia horinha por dia para você ler a Bíblia, tá? Você pode ler 4 versículos por dia, tá certo? E se você quiser, você pode procurar alguém. Se vocês quiserem, eu até podem pôr nos comentários que eu indico para vocês, eu passo o número para vocês da Esperança, que é uma IA especializada em estudos bíblicos. E junto com ela, vocês podem fazer um estudo bíblico. Vocês podem ir estudando a Bíblia, fazendo perguntas para ela e ela vai te ensinando. Ela pode ser tua ajuda no estudo bíblico. E se ainda precisarem, eu estou à disposição também para ajudá-los, como você pode procurar outras pessoas também que possam ajudá-los, caso queiram. Então, vamos estudar a palavra do Senhor. Tem que ler a Bíblia e estudar a Bíblia, são duas coisas diferentes. Ler, você começa lendo lá em Gênesis, vai lendo 2, 3 capítulos por dia, depende do tamanho dos capítulos, né? E depois você vai lendo até chegar no fim do ano, você chega na Bíblia inteira. Agora, estudar a Bíblia é você estudar temas, partes da Bíblia, assuntos. Então, por exemplo, você quer saber sobre a morte? Você digita lá para a Esperança, textos bíblicos que falam sobre a morte. O que a Bíblia nos ensina sobre a morte, ela vai te mostrar. E aí você faz o estudo bíblico, vai lendo na sua Bíblia, comparando com o que ela está falando para ver se é verdade. E aprenda a seguir a Bíblia. Tá certo? Essa é a nossa função, estudar a Bíblia. E é isso que eu venho pregando. Estude a Bíblia, pratique o amor ao próximo, faça o bem, importando a quem. Tenha misericórdia das pessoas, olhe para o ato de misericórdia. Eu fico triste sim com a morte da Preta Gil, por exemplo. Mas não com a morte porque morreu uma atriz, que é apresentadora, cantora, não. Eu fico triste pela morte da pessoa Preta Gil, do ser humano Preta Gil. É um ser humano a menos. Eu espero que de fato ela tenha realmente se entregue ao Senhor e possa estar na vida eterna com todos nós.
É o que eu espero dela, né? Que Deus possa confortar os seus parentes nessa perda, né? Mas para ela foi melhor, porque ela parou de sofrer, né? Tá certo, queridos irmãos? Então, nós temos que entender que a vida faz parte. A gente não sabe. Você vê que de uma hora para outra ela se viu doente, ela foi embora. Às vezes uma pessoa tá bem. Ontem eu tava vendo um vídeo no YouTube, quantas pessoas aí, artistas, né? Sem contar as pessoas anônimas que a gente não vê, que estavam ali fazendo show, de repente caiu dura no chão, morreu. Sem ir muito longe, Tim Maia. Cantor Tim Maia, tava lá no show, começou a passar mal no show, morreu. Quantas pessoas, eu já vi artista lá tocando, tá lá tocando no show, um lá tá tocando teclado, bateria, de repente caiu dura no chão. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe. Às vezes tá bem, de repente dá um ataque, a gente morre. Então, vamos fazer o que a gente tem que fazer hoje. Porque às vezes não dá tempo. Fala, deixa para depois, pode ser que esse depois não chegue nunca. Então vamos nos voltar para Deus, estudar a palavra de Deus. Tá certo, queridos irmãos? Que Deus possa nos guiarmos a seguirmos a palavra do Senhor, a temer cada vez o pecado, a sentir medo de pecar, a sentir medo da disciplina do Senhor. Quando você olha na Bíblia, você vê que Deus disciplinou Israel com mão de ferro, os levou para serem cativos da Babilônia, deixou que os inimigos os destruíssem, jogou pragas em Israel, assim como jogou no Egito. E é isso que ele pode fazer de novo hoje em dia. Só que em vez de jogar para várias pessoas, joga uma pessoa só, cada um de acordo com o seu pecado. Acham que Deus virou amor? As pessoas falam, não, agora Deus é amor no Novo Testamento, é nova aliança. Não, gente, tema o pecado, Deus continua sendo o mesmo. Ele é Pai, senão a gente chama ele de Pai do céu, Papai do céu, Pai do céu, Senhor. Ele vai disciplinar os seus filhos, nós somos filhos dele, não somos? Então, se a gente fala Pai nosso que estás no céu, então nós temos que entender que ele é Pai. E um pai disciplina seus filhos, ele vai disciplinar, ele vai descer a sua mão sobre todos nós. Em algum momento pagaremos pelos nossos pecados. Por mais que ele se ajoelhe e se arrependa, nós vamos pagar. Você olha que ladrão na cruz. Ele se arrependeu. Mas Jesus tirou ele da cruz porque ele se arrependeu do que fez? Não. Jesus o perdoou, garantiu que ele estaria na vida eterna. Mas ele continua lá crucificado até morrer. Davi. Deus perdoou Davi pelos seus erros. Garantiu que ele estaria na vida eterna também. E deixa que Jesus seja chamado de filho de Davi. Mas olha quantas consequências que ele teve antes de morrer aqui na vida dele. Por conta do erro que ele cometeu. E tudo por quê? Porque Davi caiu em pecado. Então, será que nós estamos dispostos a sofrer essas consequências? Temam, Senhor, irmãos, temam o pecado. Porque o pecado é devastador. Ele destrói, ele suja a alma. Ele faz com que a gente caia em trevas. Temam o pecado. Tenham medo do pecado. Porque você não sabe o que te espera pelo pecado. Temam. Porque as consequências do pecado são terríveis. A Bíblia já nos deu os exemplos lá. Temam o pecado. Lutem contra ele. Se arrependam dos seus erros. Se batizem. Estudem a Bíblia. E vamos juntos ser vencedores verdadeiros. Assim como Jesus foi o maior dos vencedores. Porque ele venceu o mal. Porque ele morreu naquela cruz e nos libertou do pecado. Libertou do pecado da morte eterna. E ele abriu as portas da vida eterna, foi o maior vitorioso sobre o mal, sobre o inimigo, sobre Satanás, sobre tudo. Agora é a nossa vez de lutar e alcançarmos a nossa vitória. O verdadeiro vencedor é aquele que alcança a vida eterna, é aquele que vai viver essa vida maravilhosa que Jesus está nos oferecendo. Esse é o vencedor verdadeiro. Tá certo? Não é quem ganha o concurso do Miss Universo, nem Fórmula 1, nem futebol, nem basquete, nem vôlei, nem kart, nem Fórmula 2, nem Fórmula Indy, nem luta, nada. Nem Olimpíadas, nada disso. O verdadeiro vencedor
é aquele que alcança a vida eterna. E é o que menos as pessoas comemoram. A luta, é o que menos as pessoas reclamam. Não, tampouco tá se lixando se pegou ou não. Né? Agora, porque o time todo empatou, perdeu. As pessoas xingam, reclamam, mas ninguém reclama pelo pecado. Tá pensando nisso? Vamos reclamar do pecado. Vamos enxergar o pecado. Vamos ter medo do pecado. Porque se você temer o pecado, você vai pensar 2 vezes antes de pecar. E é isso que nós precisamos fazer. Tá certo? O pecado vem se esfriando, as pessoas vão cada vez tendo menos medo dele. Tenha medo sim, porque as consequências são devastadoras. Eu amo o Senhor. Mas muito mais do que amar o Senhor, eu também temo o Senhor. Porque eu sei qual é o seu poder quando se trata de justiça. Eu sei qual é a sua disciplina. Eu sei o peso da sua mão. Eu sei o peso da sua ira. Porque eu vi o que ele fez com as cidades lá, antigamente, o que ele fez com Israel, o que ele fez com o Egito. E eu não quero cair nas garras desse Deus, não. Que ele é amor. Mas quando ele faz justiça, ele é rígido e rigoroso. E eu não quero cair na mão dele. Eu quero abraçar e estar junto com ele como servo do Senhor junto com ele. E não ser dizimado por ele. Porque ele é disciplina, ele sabe muito bem como disciplinar as pessoas, seus filhos. Tá certo? Com rigidez. Mas ao mesmo tempo que ele disciplina com rigidez, ele dá o carinho. Ele dá o amparo. Né? Então é isso, meus irmãos. Vamos fazer uma oração de encerramento? Querido Deus amado, que o Espírito Santo esteja conosco. Peço que o Senhor, cada vez mais nos ilumine e que nós tenhamos cada vez mais desejo e garra para lutar, para chegar à verdadeira vitória, esses verdadeiros vencedores na vida eterna, Senhor. Que nós possamos cada vez mais temer o pecado, ter medo do pecado, para que nós não, Senhor, podemos não pecar, Pai. Eu e as pessoas que estão me ouvindo, inscritas no meu canal ou não, e aquelas que estão inscritas, mas não estão me ouvindo, nós possamos temer, ter medo do pecado, pensar 2 vezes antes de pecar, pensar 10, 1000, 1 milhão de vezes antes de pecar, Senhor. Que nós não tenhamos sossego enquanto a gente não desistir do pecado, a gente pecar, enquanto a gente não se arrepender. Faça cada vez mais a gente temer o pecado, Senhor. Que a gente cada vez mais lute e comemore mais cada obstáculo que a gente passar para chegar rumo à vida eterna, que é nosso objetivo, Pai. Que assim seja, Senhor, nos ilumina, Pai. Peço e oro. Peço pelas pessoas que estão me ouvindo, inscritas no meu canal ou não, e as que não estão inscritas, as que estão inscritas que não estão me ouvindo, que estiverem trabalhando no dia de hoje, possa voltar para casa em segurança, acompanhado de Ti, Senhor. Que assim seja, abençoa todas essas pessoas, Senhor, e a mim também. Que assim seja, Senhor. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Lembre-se, temam o pecado. Temam. Temam o pecado. Lutem pela vida eterna. Estude as Escrituras Sagradas. E vitória certa Deus te dará. Grande abraço a todos, meus irmãos. Deus abençoe.